Falei para vocês que nós íamos conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo e também aqui no Brasil. Infelizmente, é também a causa mais frequente de morte por câncer. E para saber se as mulheres costumam se cuidar, eu fui às ruas. Vamos conferir o VT, doutora. Estamos no mês de outubro, dia chuvoso, gostoso, mas eu vim às ruas mesmo, não foi para falar de chuva, foi para saber se a mulherada tem se cuidado com o Outubro Rosa. Vamos conferir? Tens o hábito de fazer o toque? Faço, né? Quando é marcado pelos médicos, a gente faz, sim, né? Em casa até faz, mas na mente fica assim, será que eu fiz certo, será que eu não fiz, né? Daí a gente confia mesmo quando é com um profissional. Sim, sempre. É o básico dos básicos que a gente deve fazer por nós, né? A cada 2 anos. A cada 2 anos. Um ano sim, um ano não, eu faço meus exames. Qual a importância do Outubro Rosa para a senhora? A importância da conscientização, né? Isso aí já diz tudo, que a pessoa fica consciente, sabe que tem que fazer os exames e se prevenir. Hoje em dia a gente descobre tanta gente jovem, né, passando por isso, porque finalmente, né, a gente está caindo em si sobre a preocupação de prevenção, né, de descobrir cedo, para o tratamento ser mais eficiente. Então, para mim, o Outubro Rosa é sensacional. Prevenção é fundamental. Só neste ano a estimativa é de que 73.610 casos novos da doença sejam registrados, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. As consultas e exames de rotina, como a mamografia, são fundamentais para a prevenção e diagnóstico precoce. Por isso, hoje estou recebendo aqui a médica ginecologista e mastologista, doutora Alessandra Formighieri, que vai nos auxiliar nas orientações. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite. Doutora Alessandra, como está a incidência do câncer de mama? Os números, eles seguem crescendo? Eles seguem altos, né? O ano passado foram aproximadamente um pouco menos de 67 mil casos, né, novos diagnosticados no ano passado. E a perspectiva para o próximo triênio, entre 2023 e 2025, é que a gente, por ano, tenha 74 novos mil casos de câncer diagnosticados no Brasil. Novos casos. Alto número, né, doutora? Alto número. Doutora, e muita gente tem aquela crença, né, que a mamografia, ela dói porque ela acaba fazendo aquela pressão. Essa pressão, por que ela é importante? A compressão da mama pela mamografia, ela é importante porque a mama, ela é mole, né? Então, ela não é um osso que a gente vai lá e tira um raio-x e esse osso vai sair muito bem na peça. Se a gente não comprimir a mama, a gente acaba não tendo esse tecido bem analisado. E o que a gente vai procurar é o carcinoma in situ, que é aquele carcinoma dentro da célula, é o primórdio do câncer invasivo. Olha só, então por isso, não sabia disso, doutora. Doutora, e hoje quem precisa fazer a mamografia? Mulheres a partir dos 40 anos ou aquelas pessoas com diagnósticos especiais, tipo uma família com prevalência de pessoas jovens abaixo dos 40 anos, a mamografia começa um pouquinho antes disso. Né? E pacientes que estão em vias de ter a sua cirurgia, fazer uma cirurgia de mama, a gente acaba pedindo a mamografia também para ver extensão de doença. A mamografia nos auxilia em várias coisas. Temos participação? Temos, né? Inclusive reforçando aqui a nossa enquete, 91015372, faça a sua pergunta para você que está aí do outro lado, que quer também entrar no assunto do Outubro Rosa com a gente. Doutora, temos aqui a pergunta da Nice. Gostaria de saber até que idade é importante fazer a mamografia. A gente tem estudos que mostram que a mamografia ela gira até em torno dos 70 anos. Mas o que a gente diz para os pacientes? Eu tenho pacientes no consultório de 90 anos com câncer de mama. E essa paciente não vai mais fazer o exame? Ela vai. Desde que ela tenha uma mobilidade, o prognóstico de vida, a expectativa de vida hoje em dia já aumentou muito, né? Então, esses 70 anos está muito aquém. Então, a gente diz, enquanto o paciente mantém uma mobilidade, enquanto ele tiver com uma vida ativa, ele pode fazer uma mamografia uma vez por ano. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Indicado. Doutora, e quando o histórico familiar de câncer de mama
ele está presente, né? Todas as mulheres da família devem redobrar a atenção, né? Isso, principalmente naquelas famílias onde os familiares acometidos pela doença, eles são abaixo dos 40 anos de idade. Então, a gente vai manter um controle maior daquela família, vai tentar fazer uma testagem genética desse familiar que teve essa alteração para saber se isso é familiar, geneticamente passado, ou se foi um câncer por uma alteração das células e uma produção de um câncer naquele momento. Doutora, existem diferentes tipos de mamografia? Existem. Existe a tomossíntese, que é uma mamografia multi-slice, né, que ela faz como se fosse uma formação mamográfica em 3D. Então, é como se a gente estivesse pegando a mama, né? Existe a mamografia digital e antigamente existia a mamografia analógica, que é uma mamografia que fica muito aquém, que é uma mamografia que não nos mostra todas as estruturas da mama. Entendi. Ô, doutora, e uma pergunta aqui, quem tem prótese de silicone, qual é o tipo de mamografia? Não importa o tipo da mamografia, a tomossíntese, né, que é essa mamografia mais aprimorada, ela faz a formação de uma nodulação, a gente consegue ver a formação, mas nem todos os municípios, nem todos os locais oferecem essa tomossíntese. Então, a mamografia digital, ela serve para todos os casos. Então, a gente ainda consegue complementar o diagnóstico da mamografia com ultrassom e ressonância, caso a gente tenha dúvida que se existe ou não uma formação nodular ali ou não. Então, né? consegue fazer esse complemento também? Consegue fazer o complemento. Doutora, e além da mamografia, há outros tipos de exames complementares para o diagnóstico da neoplasia? Existe o ultrassom da mama, a ressonância nuclear magnética da mama. Eles são exames, em pacientes jovens, a gente sempre vai ter uma preferência pelo ultrassom, né? Aí, com o ultrassom em dúvida, a gente pode pedir uma mamografia ou a gente pode pedir uma ressonância, né? Pacientes com prevalência na família de câncer de mama e são muito jovens, a gente acaba pedindo ressonância anual para essas pessoas. Entendi. Ô, doutora, e o que a gente também precisa frisar, né, é que o câncer de mama, ele tem cura, né? Se diagnosticado precocemente, tem cura, né, doutora? Isso, Fernando. O câncer de mama, quanto mais previamente verificado, diagnosticado, a gente tem inúmeros tratamentos. E em casos muito pontuais, se muito precoce, a gente consegue isentar a paciente de alguns tipos de tratamento. Algumas vezes a quimioterapia, algumas vezes a radioterapia, tudo vai de como essa paciente vai ser manejada. E existe uma equipe multidisciplinar, né? Existe o mastologista, o oncologista, o radioterapeuta, e essa equipe tem que andar integrada porque a gente consegue dar para aquela paciente o melhor tratamento que ela precisa. Doutora, quero lhe agradecer, né, por estar aqui conosco e eu gostaria que a senhora fizesse o convite para as mulheres que estão assistindo o programa para que procurem também, né, um profissional da área e não deixem de fazer o exame, né? Isso. Então, nós somos mastologistas, né? O estado de Santa Catarina tem muitos mastologistas. A cidade de Itajaí, Balneário, ela é provida de bastante profissionais da área. A gente está disposto a atender todo mundo. Existe o sistema público de saúde que também está aí para atender toda a população. Então, basta se cuidar. E não esquecendo, outubro não é só o outubro que é rosa, o ano inteiro tem que ser rosa, né? Porque o cuidado com a mulher, ele tem que ser de uma maneira anual. Então, se cuidar, se palpar, se conhecer, é fundamental.